E é importante que vocês vivam dia após dia, aproveitando cada experiência que vocês têm naquele dia. Lembrem-se sempre de fazer o melhor, de darem o seu melhor, mas não esperem a resposta do mundo ao que vocês fazem, porque o próprio mundo está em conflito consigo mesmo. E o seu trabalho na Terra é viver com essa leveza, para que através do seu exemplo você possa iluminar tantos outros e assim, em um efeito cascata, auxiliar o mundo a se reencontrar. Jesus divino e amado Mestre, aqui estamos mais uma vez, reunidos em Teu santo nome e confiantes em Tua promessa divina, de que onde tivessem 2 ou mais pessoas em sua sintonia, ali o Senhor estaria em espírito e verdade. Aqui, Jesus, os teus missionários de outrora e de sempre, abrindo os corações para esse preenchimento, para essa completude. Jesus, amado Mestre, venho invocar os poderes para o mais perfeito alinhamento e equilíbrio do nosso ser. Venho invocar as forças da mais alta hierarquia, dos senhores solares, Hélios e Vesta, de Alfa e Ômega, dos grandes arcanjos, dos grandes Elohim, dos querubins e serafins. A força dos mestres ascensionados, de toda a nossa família galáctica, dos sirianos, dos pleiadianos, dos arcturianos, dos andromedanos, dos oriones, dos capelinos, da minha família de Alpha Centauri, de Vega de Lira, do povo solar, do povo lunar, de toda a família ascensa galáctica do nosso sistema solar local. Venho invocar a força nativa da Mãe Terra, de Gaia, a força dos 4 elementos, dos pretos velhos, das pretas velhas de luz, dos caboclos e caboclas das matas, dos orixás benditos, os exus guardiões, dos cavaleiros da divina legião do Mestre Lázaro, os cavaleiros de Oxóssi, do povo cigano de luz bendita, do povo de Ketmosh, dos médicos de cura, do grandioso Comando Santa Esmeralda. Invoco a luz de Maria Santíssima, nossa Mãe Maior, para a regência deste trabalho. Divina Mãe Maria, Divina Mãe Maria, Divina Mãe Maria. A Senhora, que quando em sua existência terrana experimentou a maior dor de vazio que um ser poderia experimentar ao ver o seu filho ser arrastado e tratado como fora.
E a senhora conseguiu transcender essa dor. Com todo o seu poder. Mãe, invoco a sua luz nesse instante para preencher os corações de todos aqueles aqui nessa sintonia que sentem algum vazio existencial, que desejam esse preenchimento divino, que desejam a alegria infinita. Eu invoco toda a luz para esse preenchimento, para trazer leveza, para trazer entusiasmo, para trazer quietude, fé e confiança. Mãe Maria, invoco toda a sua legião de anjos, minha grande arcangelina Sofia, irradia aqui sua luz e todo o seu amor, regendo este trabalho e preenchendo todos esses corações que aqui buscam o preencher desse vazio. Invoco a força da sua compaixão e amorosidade sem limites. Arcanjo Rafael, Arcanjo Rafael, Arcanjo Rafael, força bendita de cura. Projete, projete, projete aqui nesse instante sua luz, sua força, sua magnitude, trazendo equilíbrio e harmonia para todos os corpos destes aqui na sintonia. A nossa Mãe Santíssima mostra neste momento o coração de todos vocês se transformando em um lindo coração de cristal azul transparente, muito bonito. E ela pede permissão para acessar o seu coração e fazer o que precisa ser feito, ajudando no remover de toda tristeza, mágoa, desapontamento, qualquer sentimento que não seja amor, que foi se acumulando em seu coração ao longo de tantas vidas na Terra. Ela pede permissão para acessar o seu ser em profundo respeito ao seu livre arbítrio, para fazer o trabalho de purificação que será iniciado hoje. Regido por ela, pelos próximos meses, ela irá auxiliar você neste processo de cura e preenchimento da sua alma com luz divina. Ela diz que muitas vezes nós enfrentamos esse vazio existencial por conta das expectativas que nós criamos acerca da vida, dos outros e de situações à nossa volta. E ela enfatiza a importância desse não criar expectativas. Esse vazio existencial vai se avolumando, segundo ela fala, por conta de tantas expectativas que vão pesando no nosso ser. E esse pesar causa um cansaço da alma e uma fadiga. E a sensação também é como se você nunca pudesse parar para descansar. E isso acaba trazendo essa sensação
de vazio existencial, de buraco na alma, porque você continua vivendo dentro dessa expectativa. E é importante que vocês vivam dia após dia, aproveitando cada experiência que vocês têm naquele dia. Lembrem-se sempre de fazer o melhor, de darem o seu melhor. Mas não esperem a resposta do mundo ao que vocês fazem, porque o próprio mundo está em conflito consigo mesmo. E o seu trabalho na Terra é viver com essa leveza, para que através do seu exemplo você possa iluminar tantos outros. E assim, em um efeito cascata, auxiliar o mundo a se reencontrar no caminho do bem, no caminho do amor e da paz. Não criem expectativas acerca de nada. Permitam apenas o fluir da vida e aproveitem cada segundo da sua existência com alegria, com fraternidade. Eu sei que muitos de vocês, ao longo de suas tantas vidas, deixaram esfriar o senso de fraternidade. Deixaram esfriar em seus corações o amor fraterno genuíno, muitas vezes por insegurança, devido a tantas vezes que vocês se machucaram. Mas esse é um momento para que vocês retomem essa fraternidade. E não apenas com o seu semelhante humano, mas com toda a vida, com tudo em volta de você. Seja fraternal no seu dia a dia, quando você acordar, seja fraternal com a água do banho que lava seu corpo, seja fraternal com o alimento que sacia sua fome, seja fraternal com os animais, seja fraternal com o ar que você respira, com o sol que aquece você, com a água da chuva que hidrata e fertiliza o solo para o seu alimento e limpa as impurezas. Seja fraternal com o seu corpo. Seja fraternal. Isso irá preenchê-lo, irá trazer vida para a sua existência, e tenham certeza que o seu exemplo será importante para aqueles que estão em volta de você, porque eles farão igual, e aqueles que estão próximos a eles farão também. E assim por diante. Tudo pode começar por você. Não deixem esfriar a chama da fraternidade e do amor. Não deixem esfriar a luz em seus corações. Eu sou Maria e eu já tive a minha experiência na Terra. Ela foi dura, foi difícil, como a de vocês também. Mas eu nunca deixei de acreditar. Apesar de tudo, eu nunca deixei de acreditar. Não deixem de acreditar. Continuem crendo.
isso também preencherá as vossas almas. Isso também irá fortalecer você no seu dia a dia. Isso irá trazer clareza, lucidez para a sua mente. Sejam gratos por todas as oportunidades, por mais simples e insignificantes que possam parecer para a sua mente humana. Cada uma delas carrega um grande aprendizado. E é nas coisas simples, queridos filhos, que a grandiosidade da alma se manifesta, se faz manifestar. Aproveitem cada respirar de vocês na terra, que é único. Digam a todos que vocês amam. Não neguem um sorriso. Não neguem um abraço, um afeto, um carinho, uma palavra de conforto, um olhar fraternal. É isso que os preenche. E não esperem o retorno. Façam apenas por fazer. Se vocês estão fazendo algo que não agrada a vocês, mas que suas almas sabem que é sua obrigação, façam com amor. Neste mundo, meus filhos, nem sempre é possível fazer somente o que se gosta, o que se quer. Muitos vêm para fazer o que é necessário, que é importante, o que é certo. Tenham fé, tenham confiança. E se vocês estão fazendo algo, algum serviço, alguma coisa que lhes deixa pesados de alguma forma, mas que ao mesmo tempo sua consciência alerta que é o certo, que é o necessário, façam com fé. Façam crendo. Muitos não gostam de acordar cedo para ter que ir trabalhar. Mas a sua consciência lhes diz que é necessário, pois eles têm compromissos, pois eles têm responsabilidades. Não reclamem das contas que vocês têm que pagar. Muitos não gostam de pagar contas, mas precisam pagar contas, porque é necessário pagar conta, porque é justo, porque faz parte dessa realidade. Sejam gratos, independente de qual situação vocês estão inseridos. E isso irá preenchê-los. Isso irá trazer vida. Sejam gratos por qualquer situação que chegue até vocês. Que julguem boas ou más. Sejam gratos pela oportunidade. Por mais que a sua mente humana sofra, a sua alma sabe que é necessário.
Muitos não queriam encarnar na Terra. Muitos vieram, eu posso dizer, e coloco entre aspas, a contragosto. Mas vieram forçados pela própria consciência, que sabia que era o certo a se fazer. Sabia que era o necessário. Quando eu vi meu filho ser carregado e colocado na cruz, eu não queria que meu filho estivesse ali. Eu nunca quis. Quando eu chamei, dias antes daqueles acontecimentos, e disse: meu filho, você não precisa ir, você não precisa se entregar. Podemos ir para o Egito, podemos ir para outros locais e eles não nos acharão. Eu não queria. E a resposta de Yeshua foi simples e objetiva: mãe, é o meu caminho. É o meu caminho. Eu sei que isso causará dor em você, nos meus irmãos e irmãs. E por vezes eu também não gostaria de me entregar. Mas é o meu caminho. É o que tem que ser feito. Muitas vezes, meus filhos, não podemos fazer tudo que gostaríamos. Fazemos porque é necessário algumas coisas. E o quanto você tem fé, o quanto você acredita que há um poder supremo a coordenar a sua existência e a conduzi-lo de uma maneira inteligente, o quanto você tem fé para seguir. Naquela época, nós tínhamos que ter fé. E por muito tempo eu não compreendi por quê. Por que precisa ser assim? Mas eu tinha que ter fé. Eu tinha que continuar acreditando. Por mim, o meu filho não estaria ali, pregado no madeiro. Mas tinha que ser. E eu convido vocês a amorosamente confiarem em Deus, que tem um plano divino para cada um. Tenham fé. Tenham fé. E vocês não irão se decepcionar. Como eu não me decepcionei. Como Yeshua, meu filho, não se decepcionou. Eu quero que vocês saibam que podem contar comigo em cada respiração de vocês. Estejam no corpo, estejam fora dele. Eu derramo sobre todos vocês agora as minhas bênçãos. E eu continuarei orando a Deus pelos seus corações imaculados. Continuarei pedindo a Deus por cada um de vocês. Sempre. Eu sou Maria, mãe e irmã
de cada um de vocês. E os amo com toda a força da minha alma, com tudo que eu sou. E eu continuarei lhes dando sinais da minha presença contínua na terra, a auxiliá-los. Minhas bênçãos sem fim. Graças a Deus. Salve a luz de Nossa Mãe Santíssima. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Que vocês, neste momento, possam estar com seus corações repletos dessa luz bendita da nossa Mãe. Que seus corações agora estejam preenchidos na força deste amor. Eu vejo pétalas, lindas pétalas, em cor azul suave, caindo sobre todos vocês. Nessa bênção da nossa Mãe querida. Eu vejo ela segurando a espécie de um rosário, de um terço. E cada bolinha desse terço, desse rosário, é a terra. E vejo ela orando com toda a força e amor. E abençoando cada um de nós. Graças a Deus. Em comunhão com todas as demais forças que estão nos assistindo hoje. Todas as forças aqui invocadas. Jesus, divino e amado Mestre Senhor. Nós projetamos agora em todos os locais da Terra que mais necessitam deste poder e radiação. Aos locais de conflito, que haja um preenchimento de amor infinito. Aos hospitais, que todos aqueles que se encontram doentes recebam esse preenchimento de amor e fé. Aos hospitais, onde se encontram aqueles em tratamento psiquiátrico,
que recebam todo esse preenchimento de amor e fé. Os nossos animais, os asilos, aqueles que moram nas ruas, que recebam toda essa energia de preenchimento e fé. Aos ambientes no plano etéreo, às cavernas, aos umbrais, aos vales, que todos os espíritos irmãos que se encontram nessas condições, que possam receber agora toda essa emanação da Virgem Maria. E essa emanação acalme, tranquilize, acerene suas almas, aliviando toda a dor e todo o sofrimento, para que tenham lucidez no seu caminhar. Especialmente aos candidatos aos políticos do nosso país, que recebam todos a luz da Sagrada Mãe Santíssima. Aqueles que estão em discussões fervorosas e violentas, de qualquer partido, aqueles eleitores que entram nessas faixas de qualquer partido, recebam agora essas emanações de tranquilidade e amor, para que cada um possa exercer o seu livre arbítrio de maneira diplomática e harmoniosa, para que cada um possa erguer sua bandeira de maneira diplomática e harmoniosa. Jesus, divino e amado Mestre, nós te agradecemos por tudo que temos recebido, por todo o aprendizado na Terra, por todas as oportunidades que nos destes a cada segundo. Ó Deus Pai e Mãe Todo-Poderoso, agradecemos a oportunidade na Terra, a vida humana e as experiências. Agradecemos o aprendizado, que é o propulsor para as nossas iluminações. Família Galáctica aqui presente, nós agradecemos e aguardamos também ansiosamente pelo primeiro contato na parte física da Terra. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Salve a força da alta magia, gente. Graças a Deus. Vamos pouco a pouco retomando a consciência do nosso corpo, a nossa consciência corporal, respirando, com muita suavidade e amor. Muito feliz que a nossa mãe veio trazer sua bênção, trazer sua energia, iluminando nossas consciências. Salve Deus, gente. Que oportunidade. Eu agradeço imensamente a todos vocês por estarem sustentando comigo há tantos meses já essas nossas meditações, que
que são focos de luz para a semana, que são energias que são reverberadas ao longo da semana, e às vezes até o mês inteiro, né? Ou mais. Um beijo na alma de vocês, amo muito vocês, não esqueçam de comentar, de curtir, de compartilhar, que ajuda muito, tá? A plataforma entende que vocês estão valorizando o conteúdo e acaba por divulgar para mais pessoas, tá bom? Muita, muita, muita gratidão. Amo muito vocês e a gente se vê daqui a pouco na nave. Vamos continuar nossa conversa lá, tá bom? Amo vocês, gente. Um beijo. Uau!